No mundo Murim por trás das montanhas áspero e grande existe o culto demoníaco de Guangxu. Com as suas viciosas artes demoníacas um velho pode se tornar um dos guerreiros ou artista marcial mais forte do mundo Murim e uma bela mulher pode ser uma das pessoas mais temidas pelo mundo com poder de transformar todos os seus inimigos em blocos de gelos ou em gelados. Donde uma criança pode ser mais perigosa do que um adulto e ser capaz de cometer atos muito perversos e cruéis. Mas de todos nesse mundo aquele que deve ser verdadeiramente temido é o nosso protagonista, o herdeiro das artes mais forte que reina no topo de todas as artes do Demonius, a arte do deus demônio celestial. Sacando os seus brinquedos e liberando seu Suzano e uma grande intenção assassina, o nosso protagonista parte para cima de alguns figurantes, cortando a todos feito manteiga em uma velocidade incrível e num piscar de olhos todos os figurantes foram descobrir que no céu tem pão. E por cima de muitos cadáveres lá está ele, o líder do culto demoníaco. Aquele que é temido pelo mundo Murim. Se eles fossem para as planícies centrais, o mundo cairia em um caos mais profundo do que nunca. Pessoal, para entender melhor a história vamos voltar para o início. Para além do culto demoníaco existe a União Murim com o objetivo de corrigir o culto demoníaco. Este é Yang Jagak, o primeiro filho do líder da União Murim, que possui o título de artista marcial técnico. Foi um título dado a ele porque ele foi capaz de encontrar o método para combater quaisquer artes dentro de 10 trocas de golpes, e assim foi considerado um gênio marcial, invejado e temido por muitas pessoas. A política dos Murim era como a calmaria antes da tempestade. Conflitos internos e tramas ocorriam incessantemente como resultado de pessoas cobiçando o assento do próximo líder. Do lado de fora, os cultos heterodoxos começaram a se unificar sob o nome de Conexão Heterodoxa. Infelizmente, Yang Jagak foi arrastado pela onda de turbulência política. E foi envenenado antes de completar 30 anos. Enviado para conhecer o seu criador. A cena corta para um cara jogado no chão, e de repente o cara acorda e começa a gritar. Ele se pergunta o que foi isso. Sentado e com dor no estômago, ele diz: eu não morri de veneno. Será que tudo era um sonho? Eu tinha certeza que morri, mas fui sequestrado. Mas pelo menos estou vivo. Ele nota algo olhando como as paredes estão cheias dessas esferas caras. Devo ter sido sequestrado por um grupo bastante significativo. Ele se pergunta se foi o clã Jegal, Monte Clã, ou a Conexão Ortodoxa. Há muitas partes que se beneficiaram com isso, então não posso nem restringir os suspeitos. Pensando em como a política está caótica atualmente, não é tão estranho que alguém queira me prejudicar. O primeiro filho do sindicalista Murim. Ele avista a saída, mas está completamente bloqueado. Olhando para o lado, ela avista um saco cheio de grãos. Comendo um grão, ele pensa que há muito ar fluindo pelas rachaduras nas rochas. Eles não estão planejando me matar. Se for esse o caso, eles vão me deixar sair na hora certa. Preciso me concentrar na recuperação. Ele senta no chão e diz em seu pensamento que vai fazer a pessoa que fez isso com ela se arrepender por deixando-lhe vivo. Eu prometo. O tempo passa e nada acontece. Até que o nosso protagonista começa a sentir dor no estômago e pensa que é por causa do veneno. Ele pensa que algo está errado no seu corpo. Mas antes de descobrir o que há de errado, ele tem de matar a sua sede primeiro. Ele avista uma fonte de água para poder beber. Depois de beber, ele começa a lavar o rosto. Mas ele nota algo de errado no reflexo da água. Ele nota um rosto diferente do dele. Ele fica totalmente chocado e grita: meu rosto. De quem é essa aparência? Analisando bem o rosto que é refletido pela água, ele fica confuso e se pergunta se ela é um homem ou uma mulher. Preocupado em ter sua alma no corpo de uma mulher, ele decide confirmar. E fica aliviado por não ser uma garota, mas sim por ainda ser um homem. Olhando para o Binglin, ele nota que é enorme. Muito maior do seu antigo corpo. Envergonhado, ele diz que este não é momento para isso. Ele diz que este não é o meu corpo, a energia dentro do meu núcleo é muito impura. Não consigo encontrar nenhum traço de minhas próprias artes em lugar nenhum. Então de quem é esse corpo? Ele chega à conclusão que não importa o quanto ele pense sobre isso, eu não tenho uma resposta. Embora houvesse algum exagero, que fui chamado de melhor artista marcial técnico. Nunca estive em uma situação em que me senti tão perdido. O nosso protagonista diz mesmo que seja impuro, ainda há energia neste corpo, então ele deve controlar esta energia. Andando pela caverna, ele diz: se eu não tivesse sido sequestrado, minha mente não poderia ter entrado no corpo de alguém atualmente em treinamento de isolamento. Coitado, ele não percebeu que bateu as botas. Andando pela caverna, ele pensa que pode haver alguma coisa por aqui, talvez alguns vestígios deixados aqui.
Até que ela encontrou alguns desenhos de artes marciais na parede. Ellie diz que parece que foi rabiscado há mais de 100 anos. Mas posso identificar. Então esta é a arte que o dono deste corpo estava aprendendo. Uma arte verdadeiramente cruel e estranha. Que incrível! Diz o nosso prota. Enquanto ele copia os movimentos da arte marcial da caverna, ele se pergunta quem criou esta arte marcial. Será que foi o Dharma? Não, é muito cruel para ser dele. No entanto, eu nunca vi uma arte marcial tão boa quanto essa. Para além das artes marciais, ele encontra algumas escrituras do dono original deste corpo. Você só pode ficar mais forte suportando o perigo. Foi isso que o moribundo dono deste corpo escreveu como sua luta final. Este homem morreu de sobrecarga de Ti. Ela enviou sua energia para fluir nas correntes corporais erradas. Ele precisava ir diretamente à fonte e gerenciá-la até que a energia se encaixasse nela. Porque ele treinou usando apenas desenhos, ele interpretou tudo com base no bom senso. Mas ele está errado. Esta arte procura destruir tudo. Embora seja orgulhoso, é verdadeiramente digno de ser chamado de uma arte que desafia os céus. E assim vários anos se passaram desde o nosso protagonista está treinando a arte do deus demônio. Pelos cálculos do prota, as contas de Gran diminuíram significativamente. Deve ter se passado vários anos, pelo menos. Eu finalmente aprendi tudo nos desenhos. Infelizmente, os sorri terminam após a fase da 10ª estrela. É uma pena que eu não consegui dominá-lo, mas apenas aprendendo até este ponto, ultrapassei a força da minha vida anterior e alcancei o estágio do reino evolutivo. Eu também ganhei 240 anos de Ti, então ficar preso aqui foi uma bênção disfarçada de maldição. Embora eu nunca tenha sido capaz de dar meus devidos respeitos como aluno, olhando para os desenhos, o prota diz obrigado agora por sua sabedoria. Juro não me desviar do caminho da justiça com seus ensinamentos. Meu pai governava o mundo dos Murim, mas eu tinha certeza de que poderia fazer ainda mais. Eu poderia dizer o mesmo sobre as artes do monge mais velho. Mas essas artes não identificáveis. É algo que eu nunca poderia superar, mesmo que passasse toda a minha vida treinando. Eu prometo servir a pessoa que criou esta arte há centenas de anos atrás. Como meu único e verdadeiro mestre. Como alguém que trilha o caminho da justiça, mesmo que os céus caiam e a terra trema, esse sentimento não mudará. Eu, Yang Jagak, juro. Depois de se despedir das artes do demônio desenhada na parede, o protagonista vai em direção à saída olhando para a saída bloqueada. Ele suspira. E diz que ainda não há sinal de abertura. Ele decide que ele mesmo vai abri-la. Então ele começa a preparar um golpe. Ele diz que não há razão para eu ficar aqui. O atual eu não perderá facilmente, mesmo que uma das 10 pessoas mais fortes dos Murim venha. Numa pose de fodão, o nosso protagonista já está finalmente livre. Mas ela está com dificuldade de encarar a luz do sol depois de muito tempo sem ela. Após os seus olhos se habituarem com a luz, ela decide relaxar um pouco e sentir a brisa. Até que ela avista uma pessoa que estava dormindo. Ela se aproximou do figurante e lhe acordou para fazer algumas perguntas. Mas o figurante congelou quando olhou para o prota, se afastou tremendo e gaguejando, e o prota pensando que a pessoa que encontrou pela primeira vez em muito tempo é um mudo. O figurante está totalmente aterrorizado por ver o nosso protagonista, e o prota pensa que o figurante está com medo porque ela o confundiu com um bandido. Meu estado atual é uma bagunça. O figurante começa a gritar: você está planejando me colocar na galeria de 10 demônios de Itaúzande. O figurante se ajoelha e começa a bater a cabeça no chão com muita força pedindo ao prota para poupar sua vida. O prota o segura e pergunta por que ele está fazendo isso. O prota diz para ele se levantar, mas ele desmaia pelo facto que o prota o tocou. Mas que homem covarde, diz o prota, eu apenas o toquei e ele desmaiou. Sinto muito por te surpreender, mas eu devo me dar no meu caminho. Depois de andar pela floresta por muito tempo, o nosso prota avista uma cidade. Ele decide ir para lá. O prota estava descendo as escadas em direção da cidade até que ele foi avistado por um grupo de guerreiros na entrada da cidade. O prota, analisando os guerreiros, ele nota que são guerreiros com grande energia. Estão guardando a entrada. Que tipo de lugar é esse? Eles estão chegando. Devo lutar? Até que acontece algo inesperado. Todos os figurantes se ajoelham e começam a dizer: nós realmente parabenizamos você por completar seu treinamento de isolamento. O prota fica totalmente confuso. Ele olha para uma placa em cima da cidade que está escrito culto de Guangming. O lugar escondido nas grandes 100.000 montanhas. Guerreiros que mostram respeito a mim,
me chamando de pequeno líder. Como isso poderia acontecer? O filho do líder da União Murim, que deveria alinhá-los para a justiça, é o pequeno líder do culto do demônio. O prota começa a tremer. Ele pensa que o pequeno líder completou seu treinamento. Isso significa que você dominou o Deus Celestial, Deus Arte. A arte do Deus Demônio Celestial. O dono das artes que passei muitos anos de aprendizagem. A pessoa que eu derramei lágrimas e prometeu servir como meu verdadeiro mestre é. A origem do culto de demônio. O prota sai do seu pensamento quando um figurante o chama de pequeno líder. O prota agarra o cara pela camisa e começa a gritar que não é o pequeno líder, ele é Yang Jagak. Enquanto os outros guerreiros dizem para ele se acalmar. O prota começa a desmaiar. Enquanto ele desmaia, a única coisa que ele consegue pensar que ele aprendeu as artes do deus demoníaco celestial do culto demoníaco. Depois que reencarnei no corpo do pequeno líder. Pessoal, eu só tenho esta obra em inglês. Se notarem alguns erros, peço desculpa. Se inscreve e deixe seu like e comente para dar mais engajamento. Se fizerem isso, eu trarei a parte 2 e terá duração de 1 hora.